Depois de levar uma bronca humilhante do chefe, ela liga para a melhor amiga, achando que está sozinha, sem imaginar que o homem mais temido da cidade está atrás da porta, ouvindo cada palavra. Ai, que ódio! O pior é que ele é lindo, o desgraçado. Um lindo, arrogante e assustador bloco de mármore. Ele deveria demiti-la. Deveria ignorá-la. Deveria ser frio. Mas tudo o que consegue pensar é na voz trêmula dela tentando ser forte e na vontade absurda de protegê-la. O problema? Ela acabou de chamar de bloco de mármore o homem que comanda a máfia da cidade. E o que ele vai fazer depois disso vai deixar você em choque. O edifício da corporação Bianchi erguia-se como um monólito de vidro negro e aço, no centro da cidade. Uma fortaleza impenetrável que servia de fachada para operações que a maioria dos cidadãos comuns sequer ousaria imaginar em seus pesadelos mais sombrios. No 25º andar, o ar era sempre rarefeito, gelado e carregado de uma tensão elétrica que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Max Bianchi caminhava pelos corredores com a passada pesada e silenciosa de um predador alfa, patrulhando seu território. Ele era um homem vasto, com ombros largos que pareciam carregar o peso do submundo, e olhos tão escuros que absorviam a luz ao redor, recusando-se a devolvê-la. Seus ternos eram cortados sob medida por alfaiates italianos, que sabiam melhor do que fazer perguntas sobre as ocasionais manchas ou o volume discreto de um coldre sob o paletó. Max não era apenas um chefe exigente, ele era a lei, o juiz e o executor em um mundo onde a misericórdia era considerada uma fraqueza fatal. Suzy Félix sabia disso. Ela sentia isso em cada fibra de seu ser, toda vez que o elevador anunciava sua chegada com um som suave e aterrorizante. Suzy não pertencia àquele mundo de sombras e violência velada. Ela era a luz, cores vivas e uma resiliência teimosa que a mantinha de pé mesmo quando seus joelhos tremiam. Como assistente pessoal de Max, sua função era manter a ordem no caos, gerenciar uma agenda impossível, acima de tudo, ser invisível. Mas naquele dia cinzento de terça-feira, a invisibilidade falhou. O relatório financeiro que ela havia preparado com tanto zelo continha um erro minúsculo, uma vírgula deslocada que alterava a interpretação de um lucro marginal. Não era culpa dela. O arquivo original viera corrompido do setor de contabilidade, mas na sala de Max Bianchi a culpa não importava, apenas o resultado importava. A porta de carvalho maciço da sala da presidência estava aberta, um convite para o abismo. Suzy entrou segurando a pasta de couro contra o peito como se fosse um escudo medieval, sentindo o coração bater descompassado contra as costelas. Max estava de pé, de costas para ela, observando a cidade cinzenta lá embaixo. Diogo não precisava gritar para ser aterrorizante. Seu silêncio era uma arma carregada e sua voz baixa um trovão distante que anunciava a tempestade. Senhorita Martins, a voz dele preencheu a sala, grave e arrastada, fazendo um calafrio percorrer a espinha de Bela. Você sabe o quanto a precisão é vital neste negócio. Uma vírgula fora do lugar muda o contexto. Em um contrato legal é um erro. No meu mundo, uma vírgula errada pode custar algo que o dinheiro não compra. Ele jogou o papel sobre a mesa com um estalo seco que soou como um tiro no silêncio do escritório. Suzy engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. Ela havia revisado aquele relatório 3 vezes, mas o cansaço das noites em claro, cuidando da mãe doente, a havia traído. Sinto muito, Sr. Bianchi. Foi um descuido imperdoável. Eu vou corrigir agora mesmo. Descuido. Ele a cortou, levantando-se. A sombra dele a cobriu, fazendo-a dar um passo involuntário para trás. Eu não pago você para ter descuidos. Eu pago pela perfeição. Se não pode me dar isso, talvez não devesse estar ocupando essa cadeira. Saia. Corrija isso. E reze para que esse erro não tenha saído desta sala. Suzy tentou explicar. Tentou articular que o erro viera da base, mas a mão dele se ergueu. Um gesto simples e autoritário que cortou o ar e silenciou qualquer defesa. Ele se virou lentamente, e a intensidade daquele olhar frio fez com que as palavras morressem na garganta dela. Ele disse que erros custavam vidas no negócio dele, embora oficialmente eles vendessem consultoria logística. Ele mandou que ela saísse e corrigisse aquilo, ou não precisaria voltar no dia seguinte. A ameaça de demissão pairou no ar, pesada e sufocante. Suzy assentiu, os olhos ardendo com lágrimas que ela se recusou terminantemente a derramar na frente dele. Ela girou nos calcanhares e saiu, fechando a porta com um cuidado excessivo para não fazer barulho, embora sua vontade fosse batê-la com toda a força que seus braços magros possuíssem.
Ela caminhou apressada até a pequena copa no final do corredor, um refúgio estéril com uma máquina de café expresso e uma geladeira que zumbia incessantemente. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Precisava de uma válvula de escape. Precisava de alguém que a lembrasse que ela era humana e não apenas uma engrenagem defeituosa na máquina de guerra de Max Bianchi. Ela discou o número de sua melhor amiga, Letícia, e esperou. Um toque, 2 toques. Quando a voz familiar atendeu do outro lado, a represa que Suzy vinha construindo durante toda a manhã finalmente se rompeu. Mas não foi um choro de desespero. Foi um desabafo carregado de frustração e uma pitada de humor autodepreciativo que era sua marca registrada. Enquanto isso, no corredor, Max Bianchi havia saído de sua sala. Ele não pretendia segui-la, mas a necessidade de cafeína e o silêncio repentino do escritório o levaram em direção à copa. Seus sapatos de couro italiano não faziam som algum sobre o carpete espesso. Ele parou a alguns passos da porta entreaberta ao ouvir a voz de Suzy. Normalmente, ele teria ignorado. A vida pessoal de seus funcionários era irrelevante. Ruído branco em sua existência focada. Mas algo no tom dela o fez parar. Não era o tom de uma funcionária conspirando contra a empresa, nem o choro patético de alguém quebrado. Era algo diferente. Ele se encostou na parede, cruzando os braços fortes sobre o peito, e apurou os ouvidos, transformando-se novamente no observador silencioso que sempre fora. Letícia, você não tem noção. A voz de Suzy soava abafada, mas clara o suficiente para ele distinguir cada inflexão. Ele é uma geleira de terno. Juro por Deus. Acho que se ele sorrir, o rosto dele racha. Ele olhou para mim como se eu tivesse assassinado o cachorro dele. E tudo por causa de uma vírgula. Uma maldita vírgula num relatório que nem fui eu que fiz. Max franziu o senho, mas não se moveu. A audácia dela em falar assim, dele deveria irritá-lo. Ninguém falava de Max Bianchi dessa maneira, e saía impune. Mas havia uma inocência vibrante na indignação dela que era estranhamente cativante. Ele é tão grande, Lei. Suzy continuou, e Max pôde ouvir o som dela andando de um lado para o outro no pequeno espaço. Ele fica lá, parado na janela, parecendo Batman, só que sem a capa e com muito mais mau humor. E aqueles olhos, misericórdia. Parece que ele está lendo a minha alma e julgando todos os chocolates que eu comi escondida na semana passada. Eu tentei ser profissional. Fiquei lá toda séria. Mas por dentro eu estava gritando. Ele tem aquela voz que faz o chão tremer. Sabe? Senhorita Félix, a excelência não é uma opção. Suzy engrossou a voz, tentando imitar o tom grave dele de uma maneira caricata e absurdamente fofa. Ai, que ódio. O pior é que ele é lindo, o desgraçado. Um lindo, arrogante e assustador bloco de mármore. Pela primeira vez em anos, um canto da boca de Max se curvou para cima. Um sorriso genuíno, quase imperceptível, que suavizou as linhas duras de seu rosto. Ele já fora chamado de muitas coisas. Monstro, assassino, tirano, gênio. Mas Batman sem capa e bloco de mármore eram novidades. A imitação que ela fez de sua voz foi terrível, mas a forma como ela mesclava o medo com uma admiração relutante tocou algo profundo dentro dele. Algo que ele pensava estar morto e enterrado sob camadas de cinismo e violência. Quantas vezes você já julgou alguém pela armadura que veste, sem perceber que dentro dela pode haver um coração que apenas esqueceu como bater? Ele continuou ouvindo, fascinado pela tempestade contida naquele pequeno corpo feminino. Suzy não estava planejando roubá-lo. Não estava vendendo segredos para seus inimigos. Ela estava apenas sendo humana, uma humanidade crua, vibrante e honesta que faltava desesperadamente na vida dele. Max vivia cercado de homens que diziam sim antes mesmo de ele terminar a pergunta, ou de inimigos que sorriam enquanto seguravam facas nas costas. A honestidade brutal do desabafo de Suzy era como água fresca em um deserto árido. Eu só queria chegar lá e apertar as bochechas dele, sabe? Suzy suspirou, e o som de uma cafeteira sendo ligada preencheu o silêncio. Dizer, Sr. Max, relaxa essa testa ou vai ficar com rugas antes dos 40. Mas claro que eu não disse nada. Eu só balancei a cabeça como um cachorrinho de painel de carro e saí. Agora estou aqui, tomando café da máquina que tem gosto de pneu queimado, tentando criar coragem para voltar lá e encarar a fera. Será que se eu levar um biscoito ele se acalma? Ou será que ele come assistentes no café da manhã? Max teve que cobrir a boca com a mão grande para abafar uma risada curta e seca. A imagem dele comendo assistentes ou sendo acalmado com um biscoito era ridícula, mas a perspectiva dela sobre ele era fascinante.
Ela o via como um monstro. Sim, mas um monstro que talvez precisasse de um biscoito. Havia uma bondade intrínseca nela. Uma luz que nem mesmo a escuridão do 25º andar conseguirá apagar. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que já haviam tirado vidas, que já haviam esmagado gargantas e puxado gatilhos sem hesitação. Mãos que agora sentiam uma vontade inexplicável de proteger aquela voz do outro lado da porta. Ele se afastou lentamente, recuando pelo corredor antes que ela pudesse sair e vê-lo ali. A informação que ele acabará de obter era mais valiosa do que qualquer segredo industrial. Ele sabia agora que Suzy Félix não era apenas uma funcionária eficiente. Ela era uma fonte de calor. E Max, apesar de toda a sua frieza calculada, de repente percebeu o quanto estava congelado. Ele voltou para sua sala, sentou-se na cadeira de couro imponente e aguardou. Quando ela voltasse, as coisas seriam diferentes. Ele não mudaria quem era. Um homem perigoso. Um chefe da máfia disfarçado de empresário. Mas a dinâmica entre eles havia mudado irrevogavelmente naquele corredor. Minutos depois, houve uma batida tímida na porta. Entre, disse ele. Mas desta vez, sua voz não tinha o gume afiado de antes. Era firme, sim. Mas havia uma curiosidade subjacente. Uma atenção redobrada. Suzy entrou, parecendo um pouco mais composta, embora seus olhos estivessem levemente vermelhos. Ela trazia uma nova pasta nas mãos. Senhor Bianchi, começou ela, a voz trêmula, mas determinada. Eu corrigi o relatório e verifiquei os arquivos da contabilidade para garantir que o erro não se repita nos próximos meses. Max a observou. Realmente observou-a, talvez pela primeira vez. Viu a tenacidade na postura dela, a inteligência brilhando nos olhos castanhos e a doçura que ela tentava esconder sob a máscara de profissionalismo. Ele se levantou, contornando a mesa devagar. Suzy recuou um passo, instintivamente. E ele parou, respeitando o espaço dela, mas dominando o ambiente com sua presença maciça. Deixe o relatório na mesa, Suzy, ele disse, usando o primeiro nome dela pela primeira vez em 2 anos de trabalho. O som do nome dela na voz grave dele fez com que ela piscasse. Surpresa. Ela depositou a pasta na mesa de mogno. Mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, pronta para fugir. Max olhou para ela, lembrando-se da fera e do biscoito. Uma ideia perigosa e tentadora começou a se formar em sua mente estratégica. Ele não podia deixá-la entrar em seu mundo. Era perigoso demais. Mas também não podia mais ignorar a luz que ela trazia. Ah, sim, respondeu ele, e a intensidade de seu olhar aprendeu no lugar. Cancele minha reunião das 4 horas e traga 2 cafés. Da cafeteria da esquina, não da máquina da copa. Aquela tem gosto de pneu queimado. Os olhos de Suzy se arregalaram em choque absoluto. O rosto dela corou violentamente. Um tom de vermelho que subiu do pescoço até a raiz dos cabelos. Ela abriu a boca, fechou e abriu novamente, sem som. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Sim, senhor, ela sussurrou, a voz falhando. E Suzy, ele chamou quando ela já estava na porta, a mão na maçaneta, pronta para escapar. Ela se virou, o pânico evidente em sua expressão. Max permitiu que aquele meio sorriso enigmático voltasse ao seu rosto. Um predador brincando com a presa que acabará de decidir adotar. Cuidado com as rugas, disse ele suavemente. O estresse envelhece. Ele viu o momento exato em que a alma dela pareceu sair do corpo e voltar. Ela assentiu freneticamente e saiu, fechando a porta. Max Bianchi ficou sozinho novamente no silêncio de seu escritório, mas desta vez o silêncio não parecia tão pesado. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade chuvosa, e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso pelo que viria a seguir. A muralha de gelo havia sofrido sua primeira rachadura, e tudo por causa de uma assistente que achava que ele precisava de biscoitos. Suzy encostou as costas na madeira maciça da porta, sentindo o coração martelar contra as costelas como um pássaro preso em uma gaiola pequena demais. O ar parecia ter se tornado subitamente rarefeito no corredor luxuoso e silencioso daquela empresa, que mais parecia uma fortaleza. As palavras de Max Bianchi ecoavam em sua mente, não como uma ameaça explícita, mas como uma promessa velada. Ele ouvirá tudo. Absolutamente tudo. A comparação com o pneu queimado, a reclamação sobre as rugas, o tom de intimidade forçada que ela usará com a amiga ao telefone. Ela levou as mãos ao rosto, sentindo a pele arder sob as palmas frias. Se fosse qualquer outro chefe,
ela estaria preocupada com uma demissão por insubordinação ou fofoca. Mas Max não era qualquer chefe. Ele era uma lenda urbana feita de carne, ossos e ternos italianos sob medida. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura profissional que sempre fora sua armadura. Não podia desmoronar. A ordem fora clara: cancelar a reunião e buscar 2 cafés. Não da máquina, mas da esquina. Suzy ajeitou a saia lápis, ergueu o queixo e caminhou em direção ao elevador. A cidade lá fora estava cinzenta, mergulhada em uma tempestade que parecia eterna, refletindo o caos que se instalara em seu interior. Ao sair do prédio, o vento frio a atingiu, bagunçando levemente seus cabelos, mas ela não se importou. A chuva fustigava o asfalto, criando poças escuras onde as luzes dos carros se distorciam em reflexos fantasmagóricos. Ela correu até a cafeteria, o som dos saltos estalando na calçada molhada. Uma guerreira cumprindo uma missão vital. Embora a missão fosse apenas trazer cafeína para um homem que poderia, teoricamente, fazer qualquer um desaparecer com um estalar de dedos. Dentro da cafeteria, o aroma de grãos torrados e leite vaporizado serviu como um bálsamo temporário. Enquanto esperava o pedido, Suzy observou a chuva escorrer pela vitrine. Ela se perguntou por que ele não a demitira na hora. Havia algo naquele olhar, algo além da frieza habitual, uma curiosidade predatória que a deixava ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente fascinada. Ele havia brincado com ela. O homem que nunca sorria, que fazia diretores executivos tremerem e soarem frio, havia feito uma piada sobre rugas. Será que o perigo é o afrodisíaco mais poderoso que existe, capaz de cegar a razão até dos mais sensatos? Ela pegou os 2 copos de papelão fumegantes, protegendo-os contra o peito como se fossem tesouros sagrados, e enfrentou a tempestade novamente para retornar à toca do lobo. Quando Suzy entrou novamente no escritório, a atmosfera havia mudado. Max não estava mais à janela. Ele estava sentado atrás de sua mesa imponente, com o paletó pendurado nas costas da cadeira, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por veias salientes e uma tatuagem que desaparecia sob o tecido, sugerindo uma história que não pertencia ao mundo corporativo. Ele falava ao telefone, a voz baixa, grave e letalmente calma. Suzy parou no meio da sala, hesitante, sem querer interromper, mas ele fez um gesto breve com a mão, indicando que ela se aproximasse. Não me interessa se eles não concordaram, dizia Max, os olhos fixos em um ponto invisível na parede, mas a atenção periférica totalmente focada em Suzy. A rota é minha. Se insistirem em cruzar a fronteira sul sem minha autorização, certifique-se de que a mensagem seja definitiva. Não, não verbal. Definitiva. Um calafrio percorreu a espinha de Suzy. Definitiva. A palavra pairou no ar, pesada e carregada de significados sombrios. Ela colocou o café sobre a mesa com o máximo de cuidado para não fazer barulho, sentindo a presença dele como uma força física. Max desligou o telefone sem se despedir e virou sua atenção total para ela. O silêncio que se seguiu foi denso. Apenas o som da chuva batendo contra o vidro blindado preenchia o espaço. Ele pegou o copo, levou aos lábios e tomou um gole longo, fechando os olhos por um breve segundo. A expressão de tensão em seus ombros pareceu relaxar minimamente. Melhor, ele decretou, abrindo os olhos e fixando-os nela. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam ver através das camadas de roupas e defesas sociais. A máquina da copa será removida amanhã. Você tem bom gosto, Suzy. Ou, pelo menos, um paladar funcional. Obrigada, senhor, respondeu ela, mantendo as mãos unidas à frente do corpo para esconder o leve tremor. Sobre o que eu disse antes, ao telefone. Não se desculpe. Ele a interrompeu, a voz suave, mas com aquela autoridade inegável. Foi a coisa mais honesta que ouvi nesta sala nos últimos 5 anos. A maioria das pessoas que entra aqui está ocupada demais tentando lamber minhas botas ou esconder seus próprios erros. Você estava apenas preocupada com a qualidade do café e a saúde da minha pele. É refrescante. Suzy sentiu o rosto esquentar novamente. Ele estava zombando dela. Não, não parecia zombaria. Parecia uma análise clínica. Como se ele estivesse dissecando uma nova espécie descoberta em seu habitat natural. Antes que ela pudesse formular uma resposta inteligente, o interfone em sua mesa tocou, um zumbido estridente que cortou o momento. Max apertou o botão com um movimento fluido. Senhor Bianchi, a voz do segurança da portaria soou tensa. A senhorita Priscila está aqui. O motorista disse que não podia esperar no carro. Ela insistiu em subir.
A máscara de frieza de Max rachou instantaneamente. Uma emoção complexa cruzou seu rosto. Preocupação, ternura e uma pitada de irritação protetora. Ele se levantou abruptamente, a cadeira de couro rangendo com um movimento brusco. Mande-a subir. Agora. E dobre a segurança no saguão. Quero 2 homens na porta do elevador, neste andar. Suzy observou atônita a transformação. O predador calculista havia dado lugar a algo mais primitivo. Um guardião. Ou um pai. Ela não sabia ao certo. A porta do escritório se abriu minutos depois, revelando um homem gigantesco. Um guarda-costas com uma cicatriz no rosto, que parecia deslocado naquele ambiente de luxo. Mas ao lado dele, segurando sua mão enorme, estava uma menina pequena, de talvez 6 anos, com cachos escuros e olhos grandes, que eram a cópia exata dos de Max. Ela vestia um uniforme escolar impecável e carregava uma mochila rosa que destoava violentamente da decoração sóbria e masculina do lugar. Papai! A menina gritou, soltando a mão do segurança e correndo pela sala. Max contornou a mesa, com uma agilidade surpreendente para um homem do seu tamanho, e se agachou, abrindo os braços. A menina se chocou contra ele, e ele a envolveu, erguendo-a do chão como se ela não pesasse nada. Ele enterrou o rosto nos cabelos dela, inspirando profundamente, como se aquele cheiro de shampoo de morango fosse o único oxigênio limpo em um mundo poluído. Suzy sentiu um aperto no peito. A cena era tão íntima, tão cruamente humana, que ela sentiu que deveria desviar o olhar, mas não conseguiu. O que você está fazendo aqui, princesa? Max perguntou, a voz irreconhecível de tão doce. Pensei que hoje era dia de balé. A professora ficou doente, explicou a menina, afastando-se para olhar o rosto do pai. E o tio Franco disse que não podíamos ir para casa ainda, porque tinha gente feia na rua. Então eu disse que queria vir trabalhar com você. Você manda em todo mundo, não é? Então pode mandar a gente feia ir embora. Os olhos de Max endureceram por uma fração de segundo ao olhar para o guarda-costas, que apenas assentiu discretamente, confirmando a ameaça velada. Gente feia era código para inimigos. Eles estavam vigiando a casa. Max apertou a menina um pouco mais forte antes de colocá-la no chão. Foi então que Priscila percebeu a presença de Suzy. A menina inclinou a cabeça, curiosa, examinando o assistente com a mesma intensidade analítica do pai. Quem é ela? Perguntou Priscila, apontando sem cerimônia. Max se levantou, voltando à sua altura imponente, mas mantendo uma mão protetora sobre o ombro da filha. Esta é a Suzy. Ela me ajuda a organizar as coisas chatas. Suzy, está é Priscila, minha razão de viver, ocasionalmente, minha maior dor de cabeça. Suzy sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e suavizou a tensão na sala. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina, ignorando os protocolos corporativos. Oi, Priscila. É um prazer conhecer a chefe do meu chefe. Suzy piscou. Eu tenho um esconderijo secreto de biscoitos de chocolate na minha gaveta. Se você prometer não contar para o seu pai que eu como doces no trabalho, eu posso dividir com você. Os olhos de Priscila brilharam. O suborno fora aceito imediatamente. Eu prometo. Sussurrou a menina solene. Max observava a interação em silêncio, os braços cruzados sobre o peito largo. Ele esperava que Suzy ficasse incomodada ou excessivamente formal ou que tentasse bajular a criança de forma falsa. Mas ela foi natural. Ela tratou Priscila com respeito e uma doçura que não parecia forçada. Pela segunda vez naquele dia, Max sentiu aquela rachadura em sua armadura se expandir. Ele estava acostumado a mulheres que viam nele o poder ou o dinheiro. Suzy, no entanto, parecia ver as pessoas. Ela vira a fadiga dele antes e agora via a inocência de Priscila. Pode pegar os biscoitos, Suzy, disse Diogo, sua voz rouca. Mas traga para cá. Priscila vai ficar aqui comigo enquanto resolvo algumas pendências. Quando Suzy retornou com um pacote de biscoitos e alguns guardanapos, ela encontrou Max em pé, de costas para a janela, bloqueando qualquer visão que alguém pudesse ter de fora. Sua postura era de defesa total. Ele não estava apenas trabalhando. Ele estava montando guarda. Aqui está, disse Suzy, oferecendo o pacote para Priscila, que bateu palmas de alegria. Suzy, a voz de Max cortou a alegria infantil como uma lâmina. Ele não olhou para ela. Seus olhos varriam o horizonte chuvoso lá fora, procurando ameaças. Você não vai sair para o almoço hoje. Vou pedir comida aqui.
Ninguém entra e ninguém sai deste andar até a segunda ordem. Entendido? A mudança foi abrupta. O homem doce, de segundos atrás, havia desaparecido, substituído pelo mafioso que dava ordens definitivas. Suzy sentiu o medo retornar, gelado em seu estômago. Ela olhou para Priscila, que comia o biscoito feliz, e depois para as costas largas de Max. Ela entendeu, sem que ele precisasse explicar, que aquilo não era um convite para um almoço social. Era um confinamento de segurança. Algo estava errado, muito errado, e ela acabará de ser trancada dentro do olho do furacão junto com eles. Sim, senhor. Respondeu ela, firme, embora suas mãos tremessem. Ela não questionou. Ela não chorou. Ela apenas aceitou e se posicionou perto de Priscila, instintivamente, querendo estar perto da criança caso algo acontecesse. Max se virou lentamente, observando o movimento dela. Ele notou como ela se colocou sutilmente entre a porta e a menina. Um gesto pequeno, talvez inconsciente, de proteção. Um gesto que selou o destino de Suzy Félix naquele exato momento, embora ela ainda não soubesse. Ela não era apenas uma assistente engraçada. Ela era leal. E no mundo de Max Bianchi, lealdade valia mais do que sangue. O silêncio que se instalou na cobertura após a ordem de confinamento era denso, quase palpável, como a neblina que cobria a cidade lá fora. A chuva batia contra as vidraças blindadas com uma violência rítmica, isolando-os do mundo exterior. Suzy Félix sentiu o coração martelar contra as costelas. Uma bateria frenética que contrastava com a quietude mortal de Max Bianchi. Ele se movia pela sala ampla como um felino em seu território, verificando tablets, sussurrando comandos curtos em um telefone criptografado, ocasionalmente, lançando olhares indesejados para a porta de entrada. Priscila, alheia à tensão eletrostática que arrepiava os cabelos da nuca de Suzy, continuava a desenhar em uma mesa de centro de vidro, cantarolando uma melodia baixa e doce que parecia fora de lugar naquele ambiente carregado de perigo iminente. A comida chegou 20 minutos depois, trazida por um homem que parecia um armário vestido de terno. Ele não falou, apenas deixou as sacolas de um restaurante de luxo sobre a mesa de jantar e saiu, travando a porta com um clique metálico que ecoou como uma sentença na mente de Bella. O cheiro de risoto de açafrão e carne assada preencheu o ar, mas o estômago de Suzy estava tão contraído pelo nervosismo que a ideia de comer parecia impossível. Max, no entanto, parecia imune ao estresse. Ele serviu um prato para a filha com uma delicadeza que desmentia a brutalidade de suas mãos, cortando a carne em pedaços minúsculos. Em seguida, ele serviu outro prato e o empurrou na direção de Suzy, sem perguntar se ela tinha fome. Era uma ordem silenciosa. Suzy sentou-se na ponta da mesa, sentindo-se uma intrusa em um jantar de família da máfia. Ela observava Max enquanto ele comia. Havia uma eficiência letal até na maneira como ele levava o garfo à boca. Ele não relaxava. Seus olhos escuros varriam o perímetro da sala constantemente. Em um dado momento, Suzy, tentando ser útil e quebrar o gelo aterrorizante, levantou-se para pegar um guardanapo de papel que havia caído perto da grande janela panorâmica que oferecia uma vista cinzenta da cidade. Ela deu apenas 3 passos naquela direção quando a voz de Max estalou no ar como um chicote, muito mais alta e agressiva do que antes. Afaste-se da janela. Agora! Rugiu ele, largando os talheres com um estrondo. O susto foi tão grande que Suzy tropeçou nos próprios pés, recuando desajeitadamente. Antes que ela pudesse recuperar o equilíbrio ou entender o que havia feito de errado, Max já estava ao seu lado. Ele a agarrou pelo braço, não com a intenção de machucar, mas com uma firmeza de ferro, puxando-a para longe do vidro e colocando o próprio corpo maciço entre ela e a vista da cidade. Ele a arrastou para o centro da sala, longe de qualquer linha de tiro imaginária que só ele parecia enxergar. A respiração dele estava pesada, o cheiro de colônia cara invadindo os sentidos dela. Ele a soltou abruptamente, como se o toque dela queimasse. Quando eu digo que estamos em confinamento, isso significa longe de alvos óbvios. Você não se expõe. Você não respira sem que eu saiba. Entendeu? Ele sibilou o rosto a centímetros do dela, os olhos ardendo com uma fúria contida que mascarava uma preocupação paranoica. Suzy sentiu as lágrimas de humilhação e medo picar em seus olhos, mas as engoliu a seco. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Max bufou, irritado com a própria explosão ou talvez com a fragilidade dela, e girou nos calcanhares, marchando em direção ao escritório anexo para atender uma chamada urgente que fazia seu celular vibrar sobre a mesa. A porta do escritório se fechou, mas não totalmente,
deixando uma fresta por onde a voz grave dele escapava em tons baixos e ameaçadores. Priscila, que havia parado de comer, olhou para Suzy com olhos grandes e curiosos, oferecendo um sorriso tímido de consolo. Suzy forçou um sorriso de volta para a criança, mas por dentro estava tremendo. Ela precisava de 1 minuto. Ela precisava respirar. Mais do que isso, ela precisava desabafar antes que explodisse. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu celular e caminhou silenciosamente até a pequena copa auxiliar, um cômodo discreto separado da sala principal por um balcão de mármore alto. Ali, agachada atrás da ilha da cozinha, sentindo-se segura fora do campo de visão do ogro, ela ligou para o número de sua melhor amiga, Letícia. O telefone tocou 2 vezes antes de Letícia atender. Suzy, eu estava prestes a ligar para você. Onde você está? A gente ia almoçar juntas. Letícia, cala a boca e me escuta. Pelo amor de Deus, sussurrou Suzy, a voz embargada de adrenalina e frustração. Ela olhou por cima do ombro para garantir que Max ainda estava no escritório. Eu estou presa na cobertura. Com ele. E com a filha dele. Letícia, eu vou enlouquecer. Com o chefão. A voz de Letícia subiu 1/8. O Max Bianchi? O mito? Suzy, me conta tudo. Ele é tão assustador quanto dizem? Assustador? Letícia. Ele é um pesadelo de terno italiano. Suzy desabafou, as palavras saindo em uma torrente rápida e sussurrada. Ele acabou de gritar comigo porque eu cheguei perto da janela. Ele age como se fosse o dono do universo. É um bruto, um troglodita, um urso polar mal-humorado. Ele tem aqueles olhos que parecem que vão te devorar, viva, se você piscar errado. E o pior de tudo é que ele é lindo, Letícia. É irritante o quanto ele é bonito, o que só me deixa com mais raiva, porque um homem tão bonito não deveria ser tão grosso. Enquanto Suzy falava, gesticulando freneticamente para o nada, ela não percebeu que a conversa no escritório ao lado havia cessado. Ela não ouviu os passos silenciosos, abafados pelo tapete persa espesso, se aproximando da entrada da copa. Max Bianchi parou no umbral, a figura imponente preenchendo o espaço. Ele tinha uma arma no coldre, sob o paletó, e o peso de uma organização criminosa nos ombros, mas naquele momento ele estava paralisado por algo muito mais desarmante, a audácia daquela mulher. Ele me deu uma bronca na frente da menina, Letícia, continuou Suzy, alheia à presença do predador às suas costas. Como ele disse, você não respira sem que eu saiba. Quem fala assim? Só um maníaco controlador. Eu só queria pegar um guardanapo. Mas não. O Sr. Max Perigo Bianchi teve que me arrastar como se eu fosse uma boneca de porno. Eu estou morrendo de medo, mas juro que se ele gritar comigo de novo, eu jogo aquele risoto caro na camisa de seda dele. Max inclinou a cabeça, uma expressão indescritível cruzando seu rosto severo. Ninguém falava dele daquela maneira. Ninguém. As pessoas gaguejavam, choravam ou imploravam. Elas não chamavam de urso polar mal-humorado e muito menos ameaçavam manchar suas camisas com risoto. Pela primeira vez em anos, uma rachadura apareceu na armadura de gelo que ele usava. O canto de sua boca se curvou para cima. Um movimento quase doloroso de tão raro. Ele não estava irritado. Ele estava entretido. Havia uma inocência na fúria dela, uma bravura estúpida que ele achou fascinante. Ela estava apavorada. Sim, mas não estava quebrada. Ela tinha fogo. Ele a esperou desligar antes de se mover. A imagem da mulher pequena e valente enfrentando-o mentalmente na copa fez algo dentro dele se agitar. Ele havia sido duro demais. O erro era mínimo e relevante para as operações reais. Apenas um pretexto para ele descontar o estresse de uma carga de armas atrasada no porto. Max alisou o paletó e tomou uma decisão que ia contra sua natureza implacável. Ele iria se desculpar. Será que ela fazia ideia de que aquele ogro estava prestes a lhe entregar o mundo? Suzy suspirou ao telefone, a energia da reclamação se dissipando e dando lugar ao cansaço. Mas a filha dele, Letícia, a Priscila, ela é um anjo. Não sei como um homem feito de pedra conseguiu fazer algo tão doce. Ele a trata como se ela fosse de vidro. É a única hora que ele parece humano. Talvez ele não seja um monstro completo. Só um idiota muito perigoso e muito rico. Enfim, eu tenho que desligar. Se ele me pegar no telefone, sou capaz de ser jogada daquela janela que eu não posso chegar perto. Suzy, cuidado, disse Letícia. A Suzy encerrou a chamada. Ela respirou fundo, tentando compor a expressão facial para voltar à sala. Ao se virar,
O celular escorregou de seus dedos frios e caiu no chão com um baque surdo. O grito ficou preso em sua garganta. Max estava encostado no batente da porta, a menos de 2 metros dela. Ele estava com os braços cruzados sobre o peito largo, o tecido do terno esticando sobre os bíceps. A expressão dele era ilegível, exceto pelos olhos, que brilhavam com uma intensidade que fez as pernas de Suzy virarem gelatina. Ele tinha ouvido. Ele tinha ouvido tudo. O silêncio se esticou por uma eternidade. Suzy esperou pela explosão. Esperou ser demitida, expulsa ou algo pior. O coração dela batia tão forte que doía. Urso polar mal-humorado. Max repetiu. A voz grave vibrando no pequeno espaço da copa. Não havia raiva no tom. Apenas uma curiosidade rouca e aveludada. Suzy abriu a boca, mas nenhum som saiu. O rosto dela queimava em um tom violento de vermelho. Max descruzou os braços e deu um passo lento em direção a ela, encurralando-a contra o balcão de mármore. Ele se abaixou com uma fluidez impressionante e pegou o celular dela do chão. Ele o segurou por um momento, observando a tela bloqueada antes de estendê-lo para ela. É criativo, disse ele. Os olhos fixos nos dela. Melhor do que os nomes que costumam me chamar pelas costas. Geralmente envolvem palavras que eu não gostaria que a Priscila aprendesse. Suzy pegou o celular, os dedos roçando levemente nos dele. A pele dele era quente, áspera e elétrica. Senhor Bianchi, eu sinto muito. Eu estava nervosa. Eu não quis dizer. Ela gaguejou tentando recuar, mas o balcão a impedia. Você quis dizer cada palavra, Suzy. Ele a interrompeu, a voz baixando para um sussurro íntimo que fez os pelos do braço dela se arrepiarem. Ele estava perigosamente perto agora. E você está certa sobre uma coisa. Eu sou um maníaco controlador, especialmente quando se trata da segurança do que está sob minha responsabilidade. Ele apoiou uma mão no balcão, ao lado do quadril dela, inclinando-se para que seus rostos ficassem no mesmo nível. O cheiro dele a envolveu completamente, inebriante e masculino. Mas sobre a parte do risoto, ele continuou aproximando-se o suficiente para que Suzy sentisse a presença dele antes mesmo de ouvi-lo. Esta camisa é uma das minhas favoritas. Um leve sorriso surgiu, lento, controlado. E eu costumo ter muito cuidado com tudo o que me agrada. Seria desperdício agir de outro modo. Suzy estava paralisada, presa entre o medo e uma atração avassaladora que ela não deveria sentir. Ele não a puniu. Ele estava flertando. Eu entendi. Senhor, ela sussurrou, incapaz de desviar o olhar. Max a observou por mais um segundo, absorvendo a imagem dela. O rosto corado, os olhos arregalados, a respiração curta. Ele sentia uma vontade súbita e irracional de tocar o rosto dela, de comprovar se a pele era tão macia quanto parecia. A fofura dela, misturada com aquela língua afiada que ela revelou ao telefone, despertou algo primitivo nele, algo possessivo. E mais uma coisa, ele disse, a voz mais baixa do que antes, sobre mais cedo. Fui excessivo. A vírgula nunca foi o problema. Houve uma breve pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. O estresse não justifica a forma como falei com você. O olhar dele suavizou, quase imperceptível. Peço desculpas. Suzy ficou sem fala. O chefe da máfia, pedindo desculpas, ela apenas assentiu, corando violentamente. Está tudo bem, Sr. Bianchi. Eu entendo. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento ou se afastar, o telefone em seu bolso vibrou novamente. Desta vez, o padrão de vibração era diferente. Era o sinal de alerta vermelho. A tela acendeu por um segundo, exibindo a informação que Max não precisava ler 2 vezes. Perímetro violado. 2 homens fora de combate. Reforços a caminho. 4 minutos. A mudança em Max foi instantânea. O brilho de divertimento desapareceu, substituído pela máscara fria e letal do chefe da máfia. Ele se afastou dela abruptamente, como se uma chave tivesse sido virada. Pegue a Priscila, ordenou ele, a voz desprovida de qualquer calor. Leve-a para o quarto do pânico, atrás da estante da biblioteca. Agora, o que está acontecendo? Suzy perguntou, o medo retornando com força total. Eles não esperaram do lado de fora, respondeu Max, sacando a arma prateada do coldre com um movimento fluido enquanto verificava a câmara. O andar inferior foi comprometido. Franco está tentando conter, mas não vai segurar por muito tempo. Ele a encarou com intensidade absoluta. Faça o que eu mandei. Não saia de lá até que eu mesmo abra a porta. Ele não esperou resposta. Max correu para a sala,
apagando as luzes principais no painel da parede, mergulhando a cobertura em uma penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos lá fora. Suzy correu até Priscila, que largou os lápis de cor ao vê-la. Vamos brincar de esconde-esconde, querida, disse Suzy. A voz trêmula, pegando a menina no colo. Priscila, acostumada com aquela vida estranha, apenas abraçou o pescoço de Suzy com força. Enquanto corria para a biblioteca, Suzy ouviu um estampido seco vindo de algum ponto abaixo, seguido por vozes abafadas no rádio preso ao cinto de Max. Ordens rápidas, respirações ofegantes. A segurança ainda estava lutando, e pela primeira vez, Suzy não sentiu medo dele. Ela sentiu medo por ele. Muito abaixo da cobertura, o uivo distante de motores rompeu a chuva. O comboio estava chegando. Rápido, mas talvez não rápido o suficiente. O elevador privado emitia um som, indicando que alguém havia violado o código de segurança e estava subindo. A guerra havia chegado à porta deles. A biblioteca parecia um labirinto de sombras alongadas quando Suzy entrou correndo, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes forradas de livros. Priscila, em seus braços, não chorava, mas tremia levemente. Um pequeno pássaro assustado buscando refúgio. Suzy seguiu as instruções mentais que Max lhe dera em algum momento do passado, tateando a lateral da estante de carvalho maciço até encontrar o mecanismo oculto. Com um clique suave e hidráulico, a estante deslizou para frente e depois para o lado, revelando uma porta de aço reforçado que parecia pertencer a um cofre bancário e não a uma residência familiar. O ar que emanava lá de dentro era frio e filtrado, com cheiro de metal e esterilidade. Sem hesitar, Suzy entrou no refúgio e a porta pesada se fechou automaticamente atrás delas, selando o mundo exterior com uma batida surda e definitiva. O silêncio foi instantâneo e absoluto. O quarto do pânico era um espaço compacto, iluminado por luzes de emergência de tom azulado, equipado com monitores desligados, estoques de água e mantimentos de longa duração. Suzy colocou Priscila sentada em um colchonete no canto, tentando controlar a própria respiração irregular. Suas mãos tremiam, não apenas pelo perigo iminente, mas pela imagem gravada em sua retina, Max, sozinho no corredor escuro, enfrentando uma ameaça desconhecida para garantir que elas estivessem seguras. Aquele homem frio, que tantas vezes a repreendera por trivialidades, agora era a única barreira entre elas e a morte. Do lado de fora, a realidade era brutal e desprovida de poesia. Max Bianchi não sentia medo. Ele sentia uma clareza gelada, uma concentração absoluta que afiava seus sentidos. O elevador se abriu antes mesmo de completar o movimento, revelando 3 silhuetas armadas. Um deles já sangrava, ferido por disparos que não tinham sido seus. Os seguranças haviam cobrado seu preço antes de cair. Ele conhecia cada centímetro daquela cobertura, cada ângulo cego, cada móvel que poderia servir de cobertura. O primeiro invasor caiu antes mesmo de levantar a arma, atingido com precisão cirúrgica. O som do disparo foi ensurdecedor no espaço fechado, muito mais alto do que os trovões que retumbavam lá fora. Max rolou para trás do sofá de couro italiano enquanto balas estilhaçavam o vaso de cristal sobre a mesa de centro. Ele não pensava em estratégia de longo prazo. Ele pensava em proteger o que estava atrás daquela estante na biblioteca. A fúria que queimava em seu peito não era o calor da raiva, mas o gelo da determinação. Ele se moveu como uma sombra letal, flanqueando os invasores restantes. O tiroteio foi breve, violento e caótico. Vidros quebraram, madeira lascou e o cheiro acre de pólvora queimada preencheu o ar luxuoso da sala de estar. Quando o último corpo caiu no chão de mármore, o silêncio retornou, pesado e opressivo, apenas interrompido pela respiração controlada, porém pesada, de Max. Minutos depois, sirenes distantes cortaram a noite. O comboio havia chegado. O prédio estava seguro novamente. Dentro do quarto do pânico, o tempo parecia ter se distorcido. Cada segundo arrastava-se como se fosse uma hora inteira. Suzy estava sentada no chão, abraçada a Priscila, cantando uma canção de ninar com a voz embargada, tentando abafar qualquer som abafado que pudesse ter penetrado o isolamento acústico. A menina, com uma sabedoria muito além de sua pouca idade, tocou o rosto da babá com as mãos pequenas. Priscila sabia que o pai estava lutando. Ela crescerá naquele mundo de sussurros e seguranças. E embora Max tentasse protegê-la da verdade, a intuição de uma criança é uma força poderosa. O papai é forte, Suzy, sussurrou Priscila, os olhos grandes e úmidos fixos na mulher que aprenderá a amar. Ele sempre volta.
Ele prometeu que sempre voltaria para mim. Suzy sentiu uma lágrima quente escorrer por sua bochecha. A devoção daquela criança pelo pai era a prova mais concreta de que havia um coração humano batendo dentro do peito blindado de Max Bianchi. Você conseguiria manter a esperança enquanto o homem que protege sua vida enfrenta a morte sozinho do outro lado da porta. A angústia da espera era uma tortura psicológica, corroendo os nervos de Suzy até que ela sentiu que poderia gritar apenas para quebrar a tensão insuportável. Então, o painel eletrônico ao lado da porta interna emitiu um bip agudo. Suzy congelou, puxando Priscila para mais perto de seu corpo, transformando-se em um escudo humano. Luzes verdes piscaram no teclado numérico. Alguém estava digitando o código de segurança. Poderia ser ele ou os invasores haviam forçado a entrada. A porta de aço destravou com um silvo pneumático e começou a se abrir lentamente. Suzy aprendeu a respiração, seus olhos fixos na fresta que se alargava, pronta para lutar com unhas e dentes se fosse necessário. A figura que apareceu na entrada não tinha a postura impecável de sempre. Max estava com a camisa branca manchada de fuligem e sangue na lateral do abdômen, a gravata desfeita e os cabelos desalinhados. Ele segurava a arma ao lado do corpo, apontada para o chão, mas seus olhos varreram o interior do quarto com uma urgência desesperada. Quando seu olhar encontrou Suzy e Priscila intactas e abraçadas no canto, a tensão em seus ombros largos pareceu evaporar, substituída por um alívio tão profundo que ele precisou se apoiar no batente da porta. "Papai!" gritou Priscila, correndo em direção a ele. Max guardou a arma no coldre nas costas com um movimento rápido antes de se abaixar para receber o impacto do abraço da filha. Ele gemeu baixo, um som de dor que tentou suprimir, mas que não escapou aos ouvidos atentos de Suzy. Ela se levantou, as pernas ainda trêmulas, e caminhou até eles. O cheiro de pólvora e sangue que emanava dele era forte, mas naquele momento era o cheiro da sobrevivência. "Você está ferido", disse Suzy, a voz firme, assumindo o controle agora que o perigo imediato havia passado. Ela não perguntou, ela afirmou. Seus olhos desceram para a mancha vermelha que crescia na camisa dele, logo acima do quadril. "É apenas um arranhão", respondeu Max, a voz rouca. Ele beijou o topo da cabeça de Priscila e a segurou com força, como se quisesse absorver a inocência dela para limpar a violência que acabará de cometer. "Eles não vão mais incomodar ninguém. Acabou. Não é apenas um arranhão, Max", insistiu Suzy, aproximando-se dele sem medo. A adrenalina estava dando lugar a um instinto de cuidado feroz. "Precisamos limpar isso. Agora, sente-se." Pela primeira vez desde que a conhecera, Max não discutiu e não emitiu uma ordem contrária. Ele olhou para Suzy, vendo a mulher batalhadora que não desmaiara, que não entrará em histeria, que protegera sua filha quando ele não podia. Havia um novo respeito em seu olhar, algo que ia além da atração ou da necessidade. Ele assentiu brevemente e permitiu que ela o guiasse até uma cadeira de metal fria que ficava no canto do quarto do pânico. Suzy pegou o kit de primeiros socorros na prateleira metálica, suas mãos movendo-se com agilidade. Ela se ajoelhou diante dele, começando a desabotoar a camisa estragada. As mãos dela tocaram a pele quente e tensa do abdômen dele e um arrepio visível percorreu o corpo do mafioso. Não era dor, era a eletricidade do toque dela. Quando ela expôs o ferimento, viu que uma bala havia passado de raspão, rasgando a pele e o músculo superficial, mas sem atingir órgãos vitais. Sangrava bastante, mas ele sobreviveria. Enquanto limpava o ferimento com antisséptico, Suzy sentiu os olhos dele queimando sobre ela. O silêncio no quarto era íntimo, carregado de tudo o que não fora dito. Priscila, sentada ao lado deles, segurava a mão grande do pai com as duas mãozinhas, ancorando a realidade. "Você foi muito corajosa", disse Max, a voz baixa, quase um sussurro rouco destinado apenas a ela. "Você protegeu o que eu tenho de mais valioso. Eu nunca vou esquecer." Suzy levantou os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Naquele momento, não havia chefe e empregada. Havia apenas um homem e uma mulher que haviam sobrevivido ao inferno juntas. A máscara de frieza dele havia caído, revelando uma vulnerabilidade crua que fez o coração de Suzy falhar uma batida. "Eu faria qualquer coisa por ela", respondeu suavemente, aplicando uma gaze limpa sobre o ferimento e pressionando com cuidado. "E eu faria qualquer coisa para garantir que ela não perdesse pai." A declaração pairou no ar, pesada, com significados ocultos. Max levou a mão livre até o rosto de Suzy, seus dedos calejados e sujos de pólvora, traçando a linha do maxilar dela com uma delicadeza surpreendente.
Ele parecia estar vendo-a pela primeira vez, não como a funcionária que falava demais ao telefone, mas como a parceira que ele nunca soube que precisava. O momento foi interrompido pelo som distante de sirenes. Os limpadores da organização de Max estavam chegando. O mundo exterior estava prestes a invadir a bolha deles novamente. Mas a dinâmica entre os dois havia mudado irrevogavelmente naquela sala de aço. A barreira havia sido quebrada e o que surgiria a partir dali seria muito mais perigoso do que qualquer invasor armado. A porta de aço maciço da sala de segurança começou a emitir ruídos mecânicos, as engrenagens pesadas girando lentamente enquanto o sistema de travamento era desativado pelo lado de fora. O som metálico ecoou pelas paredes blindadas, fazendo Suzy estremecer levemente e instintivamente puxando a pequena garotinha para mais perto de seu peito. Max, no entanto, não demonstrou medo. Mesmo com o ombro sangrando e o corpo exausto pela batalha recente, ele se colocou à frente delas, uma barreira humana intransponível, pronto para atacar caso o que estivesse do outro lado não fosse aliado. A luz do corredor invadiu a penumbra do refúgio quando a porta finalmente cedeu, revelando a silhueta de 3 homens vestidos com ternos táticos escuros. Eram a guarda de elite de Max, os homens de confiança que limpavam a bagunça quando a diplomacia falhava. O homem da frente, um sujeito corpulento com uma cicatriz no queixo, abaixou a arma imediatamente ao ver seu chefe de pé, embora ferido. O alívio nos ombros do subordinado era visível, mas a postura de Max permaneceu rígida até que ele tivesse certeza absoluta de que o perímetro estava seguro. Com um aceno breve de cabeça, o segurança confirmou que a ameaça havia sido neutralizada. O ambiente, antes carregado de tensão mortal, agora se enchia com a eficiência silenciosa da organização de Max. Ele se virou para Suzy, estendendo a mão boa. Não era um convite, era uma necessidade. Ele precisava tocá-la, precisava garantir que a conexão forjada no fogo do perigo ainda estava lá quando a luz fria da realidade os atingisse. Suzy aceitou a mão dele, sentindo o calor e a força que emanavam daquele homem, que até poucas horas atrás era apenas o seu patrão distante e intimidante. Agora, ele era o guardião de sua vida. Juntos, eles saíram da sala blindada, passando pelos corredores da mansão que agora mostravam os sinais da invasão. Max, no entanto, não permitiu que Suzy ou a filha vissem os detalhes macabros do confronto. Com uma gentileza que contradizia sua natureza brutal, ele guiou o rosto de Suzy para o seu peito, cobrindo os olhos da criança com a outra mão, conduzindo-as rapidamente para a saída, onde um comboio de veículos blindados já aguardava. O ar da noite atingiu o rosto de Suzy, frio e revigorante, trazendo consigo o cheiro de ozônio e terra molhada, limpando o odor de pólvora que havia impregnado suas roupas. Dentro da limusine blindada, o silêncio reinou por alguns minutos, mas não era um silêncio vazio. Era preenchido pelo som suave da respiração da criança, que, exausta pela adrenalina, havia adormecido no colo de Suzy. Max sentou-se ao lado delas, recusando as tentativas de seus homens de levá-lo para um hospital. Ele ordenou, com voz firme e autoritária, que fossem levados para a clínica privada da organização, um local onde a discrição era tão importante quanto a medicina. Durante o trajeto, os olhos dele não deixaram o rosto de Suzy nem por um segundo. Ele a observava como se ela fosse um enigma que ele tinha acabado de decifrar, uma peça preciosa que ele quase perderá e que agora jurava proteger com a própria vida. A clínica era um edifício moderno e discreto, escondido atrás de muros altos e vegetação densa. A equipe médica já estava a postos quando o carro parou. Max desceu com dificuldade, a perda de sangue começando a cobrar seu preço, mas recusou a maca. Ele caminhou para dentro, apoiando-se levemente em um dos seguranças, mas seus olhos procuravam constantemente por Suzy, garantindo que ela e a filha fossem acomodadas em uma suíte adjacente, segura e confortável. Somente quando teve certeza de que elas estavam sendo atendidas e alimentadas, ele permitiu que os médicos tocassem em seu ferimento. A bala havia atravessado o músculo, um ferimento limpo, mas doloroso, que exigiria pontos e repouso, algo que Max raramente se permitia. Enquanto o médico suturava o ferimento com precisão cirúrgica, a mente de Max vagava. Ele pensava na conversa que ouvirá semanas atrás, aquela que iniciará toda essa mudança sutil em sua percepção. Ele se lembrava de Suzy ao telefone, desabafando com a amiga sobre o chefe de gelo, imitando sua voz grave e reclamando de suas exigências perfeccionistas. Naquele dia, em vez de demiti-la, ele sentirá algo despertar em seu peito endurecido. Uma curiosidade, um fascínio pela mulher que tinha a audácia de zombar dele,
mas que tratava sua filha com um amor e uma dedicação que nenhuma babá jamais demonstrara. E hoje ela provara que aquele amor não era apenas profissional. Era feroz, leal e inquebrável. A porta do quarto se abriu suavemente e Suzy entrou. Ela havia se limpado, trocado as roupas sujas por um roupão fornecido pela clínica, e seus cabelos estavam úmidos. Ela parecia cansada, com olheiras profundas sob os olhos, mas havia uma determinação em sua postura que fez o coração de Max acelerar. O médico, percebendo a mudança na atmosfera, finalizou o curativo rapidamente, murmurou algumas instruções sobre analgésicos e saiu, deixando-os a sós. O silêncio voltou, mas agora era carregado de uma intimidade elétrica. Max tentou se ajeitar na cama, fazendo uma careta de dor, e Suzy correu para o lado dele, ajeitando os travesseiros com mãos trêmulas, mas gentis. Você deveria estar descansando, disse ela, a voz suave, mas firme. O médico disse que você perdeu muito sangue. Eu não consigo descansar, respondeu Max, sua voz rouca. Ele capturou a mão dela, impedindo-a de se afastar. Não enquanto houver coisas não ditas entre nós, Suzy. Suzy parou, olhando para as mãos unidas, a pele calejada dele contra a maciez da dela, o contraste perfeito. Ela sabia que não podiam voltar ao que eram antes. A linha havia sido cruzada, apagada e reescrita. O que precisa ser dito? Ela sussurrou, embora soubesse a resposta. O medo de rejeição, o medo de ter interpretado mal os sinais, ainda pairava sobre ela. Max suspirou, um som profundo que parecia vir de sua alma. Ele puxou a mão dela, levando-a aos lábios, beijando os nós dos dedos, com uma reverência que fez as pernas de Suzy tremerem. Eu ouvi, Suzy. Naquele dia, na cozinha, eu ouvi você falando com sua amiga. Sobre o chefe frio. Sobre como eu era impossível. Ele viu os olhos dela se arregalarem em choque e um leve sorriso curvou seus lábios, suavizando as linhas duras de seu rosto. Eu deveria ter ficado furioso. Qualquer outro homem na minha posição teria demitido você na hora. Mas eu não consegui. Por quê? Pela primeira vez em anos, alguém me via não como um monstro, mas como um homem falho. E a maneira como você falava, havia paixão, havia vida. Eu me apaixonei pela sua impertinência, muito antes de me apaixonar pela sua coragem. Suzy sentiu as lágrimas picarem seus olhos. A confissão era tão crua, tão honesta, que desarmou todas as suas defesas. Ela sempre achou que ele a tolerava apenas por causa da filha. Saber que ele a observava, que ele a via de verdade, mudava tudo. Eu pensei que você me odiasse. Ela admitiu, a voz embargada. Você sempre foi tão distante, tão protegido, corrigiu ele. Eu precisava ser. Meu mundo é sombrio, Suzy. Traz perigo para todos que se aproximam. Eu tentei manter você longe dessa escuridão. Tentei manter a distância para que você não se tornasse um alvo. Mas hoje eu falhei. Eu coloquei você e minha filha em risco. E no entanto, você não correu. Você ficou. Você lutou. Ele apertou a mão dela com mais força, seus olhos escuros perfurando a alma dela com uma intensidade avassaladora. Eu preciso te dar uma escolha, Suzy. Agora que o perigo imediato passou, meus homens podem levar você para qualquer lugar. Eu posso te dar dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Você pode ir embora, esquecer que essa noite aconteceu, esquecer o chefe mafioso e seus problemas. Você pode ter uma vida normal, segura, longe de armas e salas de aço. A voz dele falhou levemente, revelando quanto aquela oferta custava a ele. Mas se você ficar, se você decidir ficar, não haverá volta. Eu sou um homem egoísta. Se você ficar, eu nunca mais vou deixar você ir. Você será minha, sob minha proteção, ao meu lado, para sempre. A proposta pairou no ar, pesada e definitiva. Era a saída que qualquer pessoa sensata aceitaria. Fugir do perigo, da violência, da incerteza. Suzy olhou para o homem à sua frente. Viu a dor em seus olhos, não física, mas o medo da solidão, o medo de perder a única luz que havia entrado em sua vida em anos. Ela pensou na garotinha dormindo no quarto ao lado, que precisava de uma mãe tanto quanto precisava de um pai. Ela pensou na forma como o corpo de Max se curvava para protegê-las, na maneira como ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A vida normal parecia, de repente, cinzenta e sem vida, comparada ao que ela sentia naquele quarto de hospital. Suzy se inclinou, diminuindo a distância entre eles. Ela colocou a mão livre no rosto dele, sentindo a barba por fazer arranhar suavemente sua palma.
O gesto foi possessivo, uma reivindicação silenciosa. Eu não quero uma vida normal, Max, disse ela com uma clareza que surpreendeu a si mesma. Eu quero uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida é com você, com ela. Eu não vou a lugar nenhum. Eu já disse, eu faria qualquer coisa para proteger essa família, e isso inclui ficar ao lado do homem teimoso que a lidera. O alívio que inundou o rosto de Max foi transformador. A tensão saiu de seus ombros e ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a realidade das palavras dela. Quando ele abriu os olhos novamente, eles brilhavam com uma emoção feroz. Ele puxou Suzy para baixo, selando a promessa com um beijo. Não foi um beijo suave, foi faminto, desesperado, cheio de promessas e de uma paixão reprimida por muito tempo. Foi o beijo de um homem que havia encontrado sua âncora em meio à tempestade. Você não tem ideia do que acabou de aceitar, Suzy Félix, sussurrou ele, um aviso que soava mais como uma promessa de devoção eterna. Eu sei exatamente o que aceitei, respondeu ela, sorrindo contra os lábios dele. Eu aceitei o pacote completo. O chefe frio, o pai amoroso e o homem que ouve atrás das portas. Max riu, um som baixo e rouco que vibrou no peito de Bella. Pela primeira vez, a sombra que sempre o acompanhava parecia ter recuado. Ele se ajeitou na cama, puxando-a para deitar ao seu lado, com cuidado para não machucar o ombro ferido. Suzy se aninhou contra o lado bom dele, ouvindo bater forte e ritmado do coração dele. A porta do quarto se abriu levemente e a pequena figura da filha de Max apareceu, esfregando os olhos, arrastando um ursinho de pelúcia. Sem dizer uma palavra, a menina caminhou até a cama, escalou com a facilidade de quem sabe que pertence àquele lugar e se enfiou no meio dos dois. Max passou o braço ao redor das duas mulheres de sua vida, fechando o círculo. O mundo lá fora ainda era perigoso. Haveria inimigos, haveria desafio, e o passado sempre tentaria cobrar seu preço. Mas dentro daquele quarto, naquela bolha que eles haviam criado, havia uma fortaleza inexpugnável. O chefe mafioso havia encontrado sua rainha e a rainha havia encontrado seu lar. A noite avançava lá fora, mas para eles era apenas o começo de uma alvorada que duraria a vida inteira. A decisão estava tomada, o pacto selado não com sangue, mas com uma escolha consciente de amor e permanência. E Max sabia, enquanto acariciava os cabelos de Suzy, que ele moveria o céu e a terra para garantir que aquela paz nunca mais fosse quebrada. A luz da manhã invadia o quarto principal da mansão, com uma suavidade que parecia estranha para aquelas paredes, acostumadas a testemunhar noites insones e planejamentos estratégicos de guerra. Semanas haviam se passado desde o confronto final, e a atmosfera na residência dos Bianchi havia mudado de forma irrevogável. O silêncio sepulcral, antes apenas interrompido por ordens ríspidas e toques de telefones criptografados, agora cedia espaço para o som de passos leves e risadas abafadas nos corredores. A recuperação física de Max fora rápida, impulsionada por uma força de vontade que beirava o inumano, mas a recuperação da alma daquela casa era a obra inteira de Suzy Félix. Ela não havia apenas ocupado o espaço ao lado do chefe da máfia, mas reescrito as regras de convivência naquele universo de sombras. Max observava Suzy da porta do escritório, encostado no batente de madeira maciça, com os braços cruzados sobre o peito largo. Ela estava sentada na cadeira dele, a enorme poltrona de couro que parecia engoli-la, enquanto revisava planilhas de investimentos legais que serviriam para lavar o dinheiro e garantir o futuro limpo que ele prometera à filha. A cena era doméstica, quase trivial, mas para Max possuía um peso monumental. Uma mulher que entrará ali trêmula, com medo de suas broncas, agora comandava o ambiente com uma naturalidade régia. Ele percebeu, com um aperto no peito que nada tinha a ver com dor, que jamais recuperaria aquele espaço. O escritório, a casa, sua vida inteira, tudo pertencia a ela. E ele entregava tudo de bom grado, sem exigir recibo ou garantia, apenas pela certeza de vê-la ali, todas as manhãs. Ele caminhou até a mesa com passos silenciosos, o predador que aprenderá a recolher as garras. Suzy ergueu os olhos dos papéis, e o sorriso que iluminou o rosto dela foi a única arma capaz de desarmar Max Bianchi completamente. Ele contornou a mesa e girou a cadeira dela, ficando de frente para a mulher que se tornará seu norte magnético. Sem dizer uma palavra, Max se ajoelhou. O gesto foi tão inesperado que Suzy soltou a caneta sobre a mesa, os olhos arregalados de surpresa. Aquele homem que dobrava joelhos de inimigos e quebrava orgulhos com um estalar de dedos estava ali, diminuindo a própria estatura física para elevar a dela.
Ele segurou as mãos de Suzy entre as suas, calejadas e marcadas por cicatrizes antigas, contrastando com a pele macia dela. Eu passei a vida inteira construindo muros. Começou ele, a voz rouca reverberando no silêncio da sala. Achei que a segurança vinha da altura das muralhas e da espessura do aço. Eu estava errado. A segurança vem de ter algo tão valioso que a própria morte hesita em se aproximar. Você e a minha filha são essa barreira. Não existem anéis, papéis ou cerimônias que possam definir o que você é para mim, Suzy. Mas eu preciso que o mundo saiba e que você saiba que não existe Max Bianchi sem Suzy Félix. O que é meu é seu. O meu passado é uma sombra que eu carrego, mas o meu futuro é uma luz que você acendeu. Ele retirou do bolso um objeto simples, desprovido da ostentação típica do seu mundo. Era uma aliança de platina, sólida e indestrutível, com uma única inscrição interna que apenas eles saberiam o que dizia. Ele deslizou o metal pelo dedo dela, selando um compromisso que ia muito além do matrimônio civil. Era um pacto de sangue, alma e respiração. Suzy, com lágrimas nos olhos, inclinou-se para a frente e beijou a testa dele num gesto de bênção e aceitação. Naquele momento, o mafioso frio morreu definitivamente, dando lugar ao patriarca, ao protetor, ao homem completo. A transição estava concluída. Não havia mais medo, apenas a certeza absoluta de pertencimento. O tempo, que antes parecia correr contra eles em uma contagem regressiva de perigos, passou a ser um aliado generoso. 5 anos depois, a propriedade de campo, adquirida para ser um refúgio longe da fuligem e do caos da cidade grande, estava banhada pela luz dourada do fim de tarde. O gramado verde estendia-se até onde a vista alcançava, cercado por árvores centenárias que garantiam a privacidade absoluta da família. Max estava na varanda, observando a cena diante de si com uma taça de vinho intocada na mão. Seus cabelos, agora com alguns fios prateados nas têmporas, davam-lhe um ar ainda mais distinto e perigoso, mas seus olhos, fixos no jardim, transmitiam uma paz que ninguém do seu antigo círculo acreditaria ser possível. No gramado, 2 crianças corriam atrás de um cachorro enorme e desengonçado. A menina, agora uma pré-adolescente com a mesma determinação nos olhos que o pai, liderava a brincadeira, enquanto um garotinho de cabelos castanho, de sorriso fácil tentava acompanhá-la. O menino era a cópia viva de Suzy, mas com a postura inata de Max. Era um legado vivo de uma história que começou com medo e floresceu em amor. Max respirou fundo, sentindo o ar puro encher seus pulmões. Os negócios continuavam, geridos com mão de ferro à distância, mas sua presença física era exigida ali, naquele santuário. Ele havia cumprido a promessa feita naquela noite no quarto do hospital. Movera céus e terras para garantir que a violência do seu mundo jamais tocasse a pele daquelas crianças ou de sua esposa. A porta de vidro da varanda deslizou e a voz de Suzy chegou aos ouvidos dele antes mesmo que ele se virasse. Ela estava ao telefone, gesticulando com a mão livre, caminhando em direção a ele. Max sorriu de canto, reconhecendo o tom de voz. Ela estava falando com a mesma amiga de anos atrás, aquela para quem ligara no dia fatídico em que ele ouvirá o desabafo sobre sua frieza. A ironia do destino era um prato que ele saboreava com gosto. Ele permaneceu imóvel, apurando a audição. Um hábito que jamais perderia, enquanto ela parava ao seu lado, apoiando os cotovelos no parapeito da varanda, sem perceber que ele estava focado em cada palavra. Você não tem noção, dizia Suzy ao telefone, rindo. Ele continua impossível. Ontem ele mandou instalar mais 3 câmeras no jardim só porque o Lucas tropeçou e ralou o joelho. Ele diz que é precaução, mas eu sei que é aquele instinto exagerado de proteção. Às vezes eu acho que casei com um sistema de segurança ambulante, não com um marido. Eu sei. Ele é maravilhoso. O homem não dorme. Ele vigia. Max se aproximou por trás dela, envolvendo a cintura de Suzy com seus braços fortes, encostando o queixo no ombro dela. Ele sentiu o corpo dela relaxar instantaneamente contra o dele, o porto seguro onde ela sempre atracava. Sem que a amiga do outro lado da linha pudesse ouvir, ele sussurrou rente ao ouvido da esposa, com a voz grave que ainda causava arrepios na espinha dela, mesmo após tantos anos de convivência. Eu continuo ouvindo tudo, minha rainha, murmurou ele, depositando um beijo suave no pescoço dela. E vou continuar instalando câmeras e vigiando o sono de vocês até o meu último dia. Porque proteger o que é meu não é uma tarefa. É a razão pela qual eu respiro. Suzy riu. Um som cristalino que se misturou aos gritos alegres das crianças no jardim. Ela desligou o telefone sem se despedir, virando-se nos braços dele para encará-lo.
O amor nos olhos dela era tão vasto quanto o império que ele construíra, mas infinitamente mais valioso. Ali, sob o pôr do sol, cercados pelos frutos de sua união, Max Bianchi compreendeu a verdade final. Ele não era mais o chefe mafioso temido que controlava a cidade pelo medo. Ele era, Max, o marido de Suzy, o pai daquelas crianças, o homem que encontrou a redenção através da fofura de um desabafo ouvido atrás de uma porta. O passado estava enterrado, o presente era uma dádiva, e o futuro, pela primeira vez em sua existência, não era uma ameaça a ser neutralizada, mas uma promessa a ser vivida. Ele apertou Suzy contra si, fechando os olhos e absorvendo a paz daquela tarde perfeita. O lobo havia se deitado aos pés da família, e nada no mundo seria capaz de perturbar aquele descanso. Essa história não é apenas sobre um chefe da máfia frio que se apaixona pela própria assistente. É sobre o que acontece quando uma mulher comum é lançada no centro de um mundo perigoso e descobre que é mais forte do que imaginava. Porque o verdadeiro ponto dessa história não é um chefe da máfia poderoso. É uma mulher que finalmente deixa de se encolher diante do medo. Está aprendendo que a própria coragem pode ser mais impactante do que qualquer arma. Max Bianchi entrou na vida dela como uma tempestade, imponente, controlador, perigoso. Mas permanecer nela exige algo muito maior do que força. Exige autocontrole, exige respeito, exige aprender que proteger não é aprisionar. Suzy só começou a mudar de verdade quando entendeu que o medo não podia definir suas escolhas e que sua voz, mesmo trêmula, ainda era dela. E isso não foi Max Bianchi que fez. Foi ela. Max Bianchi, por sua vez, também precisa aprender que amar não significa controlar cada movimento, nem decidir quem pode respirar perto de quem ele protege. Na vida real, isso significa não romantizar o controle como se fosse cuidado, não confundir proteção com posse. Suzy precisou enfrentar o próprio medo de confrontar, de falar, de permanecer firme, mesmo diante de um homem que poderia esmagá-la com um olhar. Max precisa aprender que força sem sensibilidade vira tirania, e que vulnerabilidade não é fraqueza. Porque relacionamentos fortes não são aqueles onde alguém salva o outro. São aqueles onde os dois escolhem caminhar lado a lado, sem controle, sem medo, sem silenciar a própria identidade. No fim, essa história não é sobre tiros, poder ou impérios, é sobre transformação. E Suzy não precisava de um herói que a trancasse em uma torre de vidro blindado. Ela precisa, e merece, um homem forte o suficiente para lutar com o mundo inteiro, e ainda assim respeitar o espaço dela dentro dele. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amor de verdade não nasce do medo, e que força não é sinônimo de controle. A história de Max Bianchi e Suzy Félix fala sobre transformação, sobre uma mulher que descobre a própria coragem, mesmo cercada pelo perigo, e sobre um homem poderoso que precisa aprender que proteger não é possuir. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Max Bianchi e Suzy Félix continuem sendo contadas.